A gente começa aqui hoje falando então da situação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele e familiares, como a gente comentou aqui na abertura, prestaram depoimento ontem à Polícia Federal e afirmaram que as ofensas e agressões que foram sofridas lá no Aeroporto Internacional de Roma há 2 semanas tiveram sim motivação política. A família garantiu que as imagens do aeroporto italiano vão comprovar essa versão dele. Segundo os depoimentos, a mulher identificada como Andréa Munarão abordou o ministro enquanto ele estava esperando ali numa sala VIP no aeroporto e começou a chamá-lo de comunista, bandido e comprado. Já dentro da sala, Andréa passou a gravar Moraes com o celular e gritar que ele tinha fraudado as urnas e roubado as eleições. Segundo a versão da família do ministro do STF, nesse momento, Andréa chamou o marido, Roberto Mantovani, que começou então a avançar contra o filho de Alexandre de Moraes. O empresário foi contido por um estrangeiro e o casal acabou indo embora, mas retornou logo depois, quando foi avisado pelo ministro que eles seriam identificados e processados no Brasil. Eu aproveito então já para analisar todo esse cenário para chamar aqui comigo o Josias de Souza, hoje com reforço também da professora Graziela Testa, cientista política da Fundação Getúlio Vargas. Professora, a gente já tem então aí mais detalhes desse caso e agora então, quando chegar então as imagens do aeroporto, a gente vai conseguir de vez acabar com as contradições das versões que a gente tem ouvido? Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada, Natália. São vários elementos que precisam ser levados em conta quando a gente fala desse caso, que é consequência de um processo da política estar muito violenta em diferentes sentidos no Brasil já há algum tempo. Agora, por outro lado, acho que também é sinal de uma visão diferente do que é o judiciário, sobretudo do que é o Supremo. Então, talvez uma década para cá, a gente tem uma inclusão do judiciário como uma instância cada vez mais, não usaria o termo interferindo, mas cada vez mais assumindo posicionamentos que podem ser vistos como posicionamentos políticos. Né, e a consequência disso é que, de fato, seus atores começam a assumir contornos políticos e, enfim, inclusive de contato com a população e tudo isso. Nada justifica a violência política que vem acontecendo, mas a ação desses agentes do judiciário de forma próxima a agentes políticos, inclusive do ponto de vista da forma como eles se expõem publicamente, que também é um processo que vem acontecendo e não de um agente ou de outro, é da casa como um todo, né? Então, existem algumas pesquisas que estão aí falando sobre esse processo de exposição pública do que acontece no Supremo, acaba resultando, inclusive, da gente, do cidadão comum, saber o nome de alguns dos ministros, ou de todos os ministros até do Supremo, e deles se inserirem nesse processo. Não tem nenhuma dúvida de que todo mundo ganha quando a democracia é respeitada dentro dos seus limites estabelecidos, então é preciso que as pessoas possam circular publicamente com sua atuação profissional ou até mesmo política, mas, por outro lado, é também interessante a gente pensar que esses atores, quando assumem contornos mais políticos, precisam lidar com o retorno da população que se posiciona politicamente. Então, acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa saber desse caso, né? Como começou de fato a contenda, qual foi o motivo, mas eu acho que é resultado de um panorama mais amplo e a gente precisa punir quem for responsável por isso de fato e entender esse novo papel do judiciário. Acho que a gente ainda não entendeu, a gente está em processo de entender, inclusive na própria formação da coalizão e na relação com os outros poderes, nesse processo de governabilidade que sustenta a democracia.